Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu. Não, tu serás tirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra este grande santo, conhecido tanto no meio dos pagãos, dos ateus, dos materialistas, como, graças a Deus, dentro da Igreja Católica, é claro. Um homem, um grande homem, que quando nós vemos a narração da vida dele, nós vemos que realmente ele viveu uma vida que se assemelhou a nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de ele ter adquirido as chagas. Aquelas chagas que nosso Senhor teve, ele adquiriu também as chagas das mãos, dos pés e do lado. Quem foi esse santo? São Francisco de Assis. Aqui eu queria abrir um parêntese para dizer uma coisa, é sempre um acréscimo para nós crescermos na nossa espiritualidade. As peregrinações, para mim, ela tem sempre esse sentido. É uma forma de nós crescermos na nossa espiritualidade. É muito bom nós chegarmos num local e ver que aquele santo viveu naquele lugar, que Jesus viveu naquele lugar. É muito bom e isso nos ajuda a caminhar melhor. Então amanhã, no próximo ano, 2025, no mês de março, eu e Vanus estaremos aí numa peregrinação nos lugares aonde São Paulo viveu, lá na Turquia, em Éfeso e tudo mais. Eu nunca fiz essa peregrinação, os caminhos de São Paulo, então quem quiser já vai se organizando no mês de março. E no mês de novembro, outra peregrinação, que seria na Espanha, indo lá aonde Nossa Senhora apareceu em Garabandal, e também na Itália. E na Itália iremos em Assis. Por isso que eu quis abrir esse parêntese para vocês se organizando, já que hoje é dia de São Francisco de Assis. Fecho o parêntese e voltemos agora a São Francisco de Assis. Ele nasceu ali no século XII. São Francisco de Assis, ele passou por um processo de conversão. Na verdade, os historiadores não têm assim clareza como foi que as três situações aconteceram na vida de São Francisco. O que sabemos é que ele indo com os amigos dele nessas questões de cavalaria, porque no tempo de São Francisco as coisas eram assim, esses desejos de conquistar os reinos e tudo mais. E ele estava indo, e em um determinado momento, ele ouviu uma voz que dizia para ele: Francisco, a quem é melhor servir? Ao amo ou ao criado? Ele respondeu que era ao amo.
Então Jesus falou: por que então transformas o amo em criado? E a voz pediu que ele retornasse para si. Ele retornou. E aí já começa aquele processo de conversão na vida de São Francisco. Em outro momento, ele que tinha muito nojo dos leprosos, então ele encontra um leproso na frente dele e ele se sente no desejo de abraçar aquele leproso e beijar aquele leproso. Então ele vai ali em busca do leproso, ele abraça e beija, porque ele queria ver naquela pessoa do leproso Jesus Cristo. A partir daquele momento ele venceu aquela rejeição que ele tinha às pessoas doentes. No terceiro processo, foi quando ele estava em São Damião e tinha um crucifixo, um ícone do crucificado. E ali ele ouviu uma voz que dizia: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele pensou que a reconstrução da igreja era de uma pequena igreja que estava destruída. Então ele começou a construir aquela igreja. E a vida de Francisco começou a mudar. Um dia, os amigos dele, como era de costume, o convidaram para uma festa. E ele aceitou. Entretanto, não podia mais desfrutar da farra e da bebida. E então, no fim daquela noite, quando todos saíram do salão de festa, ele começou a rezar. Vocês vejam que a vida dele já está se transformando. E aqui eu queria me deter na questão dessa conversão de São Francisco de Assis, porque o evangelho de hoje está justamente nos convidando a essa conversão. Essas cidades, Betsaida e as outras, que viram milagres que Jesus havia feito, e Jesus está dizendo que apesar de tudo isso, ninguém se converteu, ninguém fez penitência. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 13 a 16. E aí Jesus fala que no dia do julgamento, porque um dia, meus irmãos, todos nós seremos julgados. Eu faço questão de falar isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos praticados neste corpo. E não vai ser fácil nós nos depararmos diante do Senhor e vermos que nós não vivíamos uma vida de conversão. Olha o que eu estou dizendo, que nós não vivíamos. Eu não estou aqui dizendo que você é o pior, eu sou o melhor, não. Nós estamos todos na caminhada. Já tem muitos anos que eu estou nesta luta, tentando realmente viver uma conversão. Essa mudança que precisa acontecer. Eu não posso brincar mais. Você não pode brincar mais. Pecado mortal não pode existir, nem na minha vida e nem na sua. Você está entendendo? E Jesus está dizendo de forma severa: pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. O inferno existe, meus irmãos. Então, quanto o céu existe, o purgatório existe, o inferno existe também. Por isso nós precisamos levar esta vida santa.
Então, voltando a São Francisco, a vida dele começou a mudar. Aí foi então que naquele dia em que os amigos convidaram ele para aquela festa, que eram coisas que ele gostava de fazer, os prazeres desta vida, foi então que a graça divina desceu sobre ele, iluminando quanto ao nada das vaidades terrenas e revelando-lhe as realidades invisíveis. A conversão é isso, meus irmãos. A nossa mente, a nossa inteligência, ela se abre para as realidades invisíveis. Ela se abre para as realidades do céu. E aí, quando se abre para as realidades do céu, se observa que as realidades deste mundo não tem comparação nenhuma às alegrias que Deus tem para nós lá. E a tendência é fazer o quê? É rejeitar as coisas desta vida, é rejeitar e deixar as coisas dessa vida e se voltar mais para as coisas celestiais e voltar mais para as coisas do céu. E dentro do coração da pessoa acontece o quê? Ela não quer mais ofender a Deus, ela quer somente amar a Deus, ela quer somente agradar a Deus. As pessoas em volta começam a observar uma diferença, que foi isso que as pessoas de Assis começaram a perceber ao ver São Francisco. Eles viram uma mudança naquele jovem. De repente, foi inundado por uma tal torrente de amor, submerso em tal doçura, que ficou ali imóvel, sem ver nem ouvir nada. Com o tempo, perdeu todo o gosto pelos negócios e gradualmente se foi afastando do mundo, tá vendo? Ele era filho de um homem muito rico, tecelão, ou que vendia roupas. E São Francisco, diante daquela situação com o pai dele, que o pai queria que ele fosse, que desse prosseguimento a esse trabalho que ele já tinha. E São Francisco já estava deixando tudo de lado e não queria saber mais dessas coisas. Esse grande homem, esse grande homem de Deus, que foi se voltando para as coisas eternas. O nome do pai dele era Pedro e a mãe era chamada de Pica Bernardone. Dizem até que o nome Francisco foi porque o pai dele gostava muito da França. E aí deu o nome de Francisco para honrar a França que ele tanto amava. Então, Francisco começa a passar por este momento de conversão interior. O mundo foi ficando para trás. As coisas de Deus foi tomando conta do coração dele. Depois dessa revelação, nada mais no mundo o satisfazia. E ele só encontrava contentamento nas coisas de Deus. Vocês estão entendendo o que é uma conversão? O que é uma mudança de vida? Estão entendendo o que aconteceu com os santos? Depois dessa experiência, nada mais no mundo o satisfazia. E ele só encontrava contentamento nas coisas de Deus.
ao ponto de que esse homem começou a perceber que a via dele era a pobreza, não era a ostentação, as riquezas que o mundo poderia oferecer e dar uma certa segurança nele. E o pai queria dar essa segurança para ele. E aí ele começou a pegar aqueles tecidos e dar para os pobres, o dinheiro que ele tinha, dava para os pobres. E o pai, achando que ele estava meio louco, doido, e começou a jogar na cara de São Francisco que tudo que ele tinha, esse pai, né, Pedro, havia dado para ele. E um dia na Praça de Assis, São Francisco, já não mais o Francisco mundano, não mais o Francisco do mundo, mas o Francisco de Deus. Ele tira toda a roupa dele, devolve para o pai e diz: a partir de hoje, o meu pai será Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, o Pai do céu. E não estava fazendo aquilo por mágoa do pai dele, não. Ele estava dizendo que a partir daquele momento, nem as coisas que o pai terreno tinha dado para ele teria mais sentido na vida dele. Compreende que coisa bonita? O bispo foi lá, pegou um manto, enrolou ele, e agora Francisco muda totalmente de vida. Os outros fatos já sabemos. Depois Santa Clara começa a segui-lo também, e a partir ali de São Francisco ele funda a Ordem das Clarissas com Santa Clara. Mas um homem voltado para Deus. Jesus hoje no Evangelho faz esse convite à penitência. São Francisco de Assis era um homem totalmente penitente. Totalmente penitente. E, claro, quanto mais nós vamos nos voltando para Deus, mas as tentações vêm também. Satanás começou a tentá-lo justamente em uma das áreas que para ele era muito vulnerável, a questão da castidade. Um dia ele estava no extremo da tentação. Imagine aquele homem que vivia essas coisas e chegou ao extremo ali da tentação. E aí ele não teve outra opção senão se jogar no meio das rosas para que aqueles espinhos penetrando no corpo dele pudesse aliviá-lo dos desejos da carne. Lá em Assis, no local, ali na igreja de Santa Maria dos Anjos, onde está a Porciúncula, que é aquela pequena capela, aquela pequena igreja, onde São Francisco começou toda a vida dele, junto com aqueles que seriam os seus seguidores. Lá tem os espinhos, ou melhor, tem as rosas que estão sem espinhos, para mostrar justamente esse milagre que aconteceu com São Francisco de Assis. Que mudança de vida, meus irmãos. Voltou-se inteiramente para Deus. É assim que Deus quer. Você realmente é uma pessoa convertida. O mundo, as coisas do mundo ainda te traz satisfação e alegria. Ou o que traz alegria para você são as coisas do céu. Apesar de você estar na caminhada, mas os prazeres deste mundo ainda estão incrustados dentro de você. Ou o que te anima é as coisas de Deus.
em um momento da vida de São Francisco, quando ele vai para um monte lá rezar, naquele lugar onde ele recebeu os estigmas, ele começou a gritar: o amor não é amado, o amor não é amado, o amor não é amado. O amor não é amado. Você está entendendo? E nós precisamos ser a consolação de Deus. Deus precisa olhar para nós e verdadeiramente dizer: esse me ama de verdade, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Realmente nós amamos o Senhor ou é conversa fiada? Será que nós estamos como essas cidades que, apesar de terem visto tantos milagres que Jesus havia feito, mas não havia se convertido? Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós. Que São Francisco de Assis, que já contempla a face de Deus, interceda por nós. E olhando para Nossa Senhora, digamos: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal, eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.